Olá pessoal, aqui é o professor Alfredo. Nós estamos aqui para mais uma síntese do nosso conteúdo desses últimos meses de aula, exatamente preparando a gente para as avaliações, tá? E lembro que exatamente nosso último conteúdo é sobre cultura no sentido da linguagem, ou seja, qual que é o ferramental da linguagem. E aí nós vimos várias características da linguagem. O primeiro delas é a questão do signo, ou seja, o signo ele está no lugar do objeto, ele substitui o objeto, ou seja, quando ele nomeia algo, quando ele indica algo, ele o substitui, ou seja, ele é uma representação desse objeto. Então o signo ele vai se aproximar, tá? E vai se relacionar com esse objeto, tá? Então, e ele tem uma relação direta com esse objeto no qual ele se refere. Então aí a gente diz que é uma estrutura de signo, tá? No sentido de que ele vai fazer referência a alguma situação específica. Além do signo, nós temos a referência do símbolo, tá? Ou seja, é uma relação do signo que vai além, tá? Porque o signo é arbitrário, ou seja, ele é escolhido, mas ele é regido por uma convenção. E aí a gente vai ter o símbolo. Ou seja, as palavras são o melhor exemplo de símbolo, seja por hábito ou por tradição. Ou seja, a gente assume esse aspecto cultural, a gente assimila, né, essa característica de símbolo de palavras e termos. Então, por exemplo, nós temos um símbolo preto que é símbolo de luto, coração que simboliza amor, né? Então, a gente atrela um conteúdo ao signo, né, além do significado do signo, que a gente vai falar que é o símbolo. Ou seja, vai junto com o significado da palavra, ou além do significado da palavra. Preto por si só é uma cor, porém o preto tem o símbolo do luto, ou seja, da perda e assim por diante. Lembro, por exemplo, que na cultura japonesa é o contrário da nossa aqui, ou seja, o preto ele traz sinal de alegria e o branco é o sinal do luto. Tá? Então, uma imagem não é um símbolo necessariamente, uma fotografia, eu digo, né? Ou seja, uma representação ipsis literis. O que é? Ele é uma imagem. O barulho em si, né, não se configura como símbolo, a não ser que ele esteja dentro de um contexto específico. Mas o barulho em si não chega a ser um símbolo. Então, o símbolo ele é uma relação com o conteúdo concreto de um ato, pensamento, tá? E ele está vinculado a esse objeto. Vai além do signo utilizado para referenciar o objeto. Então, a gente diz que é um símbolo. Okay? Além da questão do símbolo e do signo, outro elemento que a gente tem que prestar atenção é a questão da semântica. Ou seja, a semântica é o contexto já da linguagem. Porque o que é a semântica? Então, as regras estabelecidas, né, no uso dos signos, tá, no formato de um contexto, que a gente vai chamar então de semânticas. Ou seja, são regras lógicas, racionais, de uso funcional da linguagem. Tá? Então, um verbo vai indicar o quê? A quantidade, se é singular ou plural, se às vezes um sujeito se é masculino ou feminino, se é próprio ou se é comum. Então são regras, né, semânticas. Tá? Então aí a questão é, eu tenho essas regras, eu tenho que obedecer essas regras. Então existem algumas regras de semântica, de ortografia e sintaxe. Tá? As regras semânticas, por exemplo, eu não posso contrariar o significado, né, utilizado nas palavras. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, né? Então, são situações que indicam uma quase, ou seja, além de uma figura de linguagem, de uma hipérbole, no caso, né, sendo considerado um erro semântico. Okay? As concordâncias também devem ser feitas, ou seja, masculino com masculino, singular com singular, plural com plural. Né? Ou, por exemplo, você não vai falar que um homem utiliza saias. Né? Então, a gente vai pôr suas roupas, né, conforme a saia. Mas o homem em si não usa saia, a não ser os escoceses, é uma exceção. Mas você vai estar contrariando, né, a semântica pelo conteúdo. Então, a mesma questão, por exemplo, né, de um elemento do reino animal. Né? Ele não possui contexto de semântica. Tá? Ou seja, a marcha dos pinguins, né, para conquistar a fêmea pela força, tudo isso, não quer dizer que isso seja uma semântica no nosso sentido de linguagem. Não é. Faz parte do mecanismo, né, do reino animal, mas não chega a ser uma semântica. Não quer dizer que o canto das baleias seja semântico. Nesse caso aqui, a semântica de linguagem em si, nossa utilizada, não. Tá? Ou a questão de acordar morto, né? Ou o calor do verão. Né? Então você está, de certa forma, contrapondo o sentido da palavra em si. Então não é só uma questão de ortografia ou sintaxe, ou seja, você acertar, né, a escrita dentro das regras da grafia, mas também das regras de semântica, de sentido. Tá? Então por isso a gente tem a semântica. E a gente tem aí umas regras também de significação. Tá? Ou seja, no sentido de que a significação da linguagem
né, ela é complexa, né, e nem sempre é precisa. Então a linguagem possui alguns contextos, né, que precisam ser entendidos, é contextual. Ela é um ambiente que a gente precisa entender, ok? Então, o signo tem um significado próprio estabelecido como? Por convenção social, ou seja, o grupo, né, que vai definir, né, qual que é o valor deste signo, sobre o que ele está sendo referenciado, qual que é o objeto que nós vamos utilizar, né, para dar referência a esse signo. Ou, dentro do objeto, né, tratando do objeto em si, qual a referência que nós vamos ter para esse objeto. Então, o signo, como palavra, por exemplo, pode possuir também mais do que um significado. Nós até usamos o exemplo de manga. A manga pode ser a fruta manga, a manga pode ser a manga de camisa, mas a manga também pode ser o verbo mangar, ou que seria sinônimo de zombar. Então, o mesmo signo utilizado para 3 situações diferentes. Pelo contexto, a gente geralmente consegue diferenciar um do outro. Tá? Se for o sentido dicionarístico, a gente necessariamente não. Mas no dicionário vai ter significado 1, significado 2, significado 3. Porém, no contexto, a gente utiliza ela geralmente sem confusão. Algumas linguagens específicas, como por exemplo a linguagem de programação da internet, a linguagem HTML, né, ela ou a linguagem que a gente usa nos aplicativos de mensagem, né, elas têm uma forma própria de utilização, levando o que em consideração? Né? Então, existem privilégios de linguagem específicas ao seu meio. Então, na internet, a gente vai digamos assim, desobedecer a ortografia, vai desobedecer a sintaxe, né, em prol do quê? Em prol de uma mensagem o mais curta possível, né? Ou seja, mais direta, mas você precisa estar enfronhado, né? Ou seja, você precisa estar envolvido por esta linguagem, fazer parte deste contexto cultural, ok? Então, não basta ter domínio do código, né? Ou seja, o que significa a palavra pelo dicionário? É necessário ter conhecimento das situações sociais, da cultura onde ela é utilizada, dos costumes sobre a utilização daquele código, daquela regra, daquele signo e até daquele símbolo. Tá? Então, isso que vai trazer o nosso contexto semântico, o nosso contexto de linguagem. Então, não é necessariamente algo tão exato e preciso, tanto que a gente vai dizer que a linguística possibilita uma certa flexibilidade. Ou seja, em contextos diferentes, dependendo, né, da situação, a gente vai ter uma flexibilidade maior ou menor. Então, por exemplo, a música tem uma flexibilidade muito grande em termos de criação, mesmo de palavras, né, ou no contexto, na formação das frases, por causa do ritmo, da harmonia, né, a combinação das palavras e letras, o seu formato poético. Então aí a gente diz que existe uma alta flexibilidade. Todos os movimentos artísticos prezam pela alta flexibilidade linguística, tá, como a moda também. Okay? Onde não há essa flexibilidade linguística? Numa linguagem utilizada, por exemplo, em programação de computadores. Aí você tem um mínimo de flexibilidade, praticamente flexibilidade nenhuma. Porque cada termo, dentro de linguagem de programação, por exemplo, num sistema operacional, ou um software, numa linguagem HTML, numa linguagem de programação de computador, você vai ter que ter o quê? Uma precisão extrema e absoluta dos termos. Para quê? Para não ter troca ou confusão. Então, numa linguagem de computador, num sistema operacional, não existe, por exemplo, como a manga, que nós falamos anteriormente, né, significado 1, 2 e 3. Não, é um significado único. Então, não pode haver confusão nos significados ou signo do termo. Tá? Então, ele vai ter exatamente um elemento. Ok? Quando é que a gente pode superar a linguagem, né? Ou quando a gente pode romper, né, exatamente esse vínculo dicionarístico? Né? Exatamente na atividade criativa da linguagem, né? Ou seja, nos seus formatos artísticos, como por exemplo, como já foi citado agora há pouco, né? Por exemplo, numa canção, numa música, numa poesia, na prosa, né? Numa oração. Então, quando a gente põe em prática, né? Quando a gente leva ao extremo, né? a transmissão de uma mensagem, a gente vai utilizar esses signos, a gente vai potencializar a simbologia, seja das cores, dos sinais, dos órgãos, né? Dos membros gustativos que a gente tem, né? E a gente vai transpor esse significado. Tá? Então, a gente até pode dizer assim, por exemplo, né? Um vento azedo de frio. Isso quer dizer, um frio muito intenso. É um frio que, digamos assim, é uma figura de linguagem, né, vai transpor os sentidos. Né, desde quando o frio é azedo. Né, não existe frio azedo. Se eu olhar pelo sentido estrito da palavra, dicionarístico. Mas no sentido poético, eu posso dizer que o frio é azedo, no sentido de que ele não é agradável, tão forte que ele é. Então aí o contexto cria, digamos assim, né, uma simbologia que vai além do signo ou do sentido dicionarístico. Essa que é a questão. Tá? E aí que a gente vai realmente configurar, como diz o próprio Nietzsche, né, a linguagem para o desenvolvimento da civilização, que reside no fato de que nela o homem colocou o mundo próprio, né, ao lado do outro.
né? Ou seja, o meu mundo, pela linguagem, eu ponho do lado do outro, pela linguagem poética, por exemplo. A posição que julgava bastante sólida para daí erguer o resto do mundo sobre os seus eixos e se tornar senhor do mundo. Então essa possibilidade de a gente transformar, né, um simples signo para além disso, além de si, através da linguagem poética, né, ou seja, transpondo até mesmo o sentido simbólico convencional através da arte, faz com que a gente tenha o domínio dos contextos, dos ambientes culturais, das relações e assim por diante. Tá? Então, por mais que estejamos numa sociedade tecnológica, nós sim ainda utilizamos todos esses recursos, digamos assim, culturais, né, para essas situações. Muito obrigado.